Eu sou Emanuele Ferreira. Eu sou Mariana Venturini. E está começando o Empauta Cast. Aí hoje é o nosso primeiro episódio. É a estreia. Quanto a gente estava animada, né, Mariana? Nossa. Expectativa para esse dia e finalmente chegou. E eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Porque esse é o objetivo do Empauta Cast. Sim. Trazer temas relevantes que vão transformar a sua perspectiva, a sua forma de ver o mundo e, obviamente, te encorajar a tomar as decisões que você precisa na sua vida, querida. Exatamente. Não é isso, Mariana? Exatamente. A gente fez esse plano, né, que não veio da gente, surgiu do nada e foi comunicado para mim, comunicado para a Emanuele, e a gente aceitou, né? Aceitamos aí a missão e estamos aqui para realmente somar, né? Primeiro entre nós. Exato. E derramar, né? Transbordar na vida de outras pessoas. E eu acho que é muito importante a gente dar, assim, a visão geral, né, do que é o Empauta Cast. Eu acho que a Mariana fala muito bem, ela fala muito melhor do que eu, gente. Sobre, tá? Porque é uma ideia que, como a Mariana disse, não veio da gente, né? E para quem crer, né, sabe que o Espírito Santo, ele vai gerando, né, ali os projetos dentro do nosso coração. Esse projeto veio para mim, veio para ela e Deus uniu. E aí, né, quando a gente começou a conversar sobre a ideia, né, de como seria, a gente foi falando, inclusive, das nossas próprias experiências, Sim. da nossa vida, e a gente foi vendo que tudo estava muito, né, Alinhado, né? muito alinhado, né? Nós somos mulheres que tiveram uma vivência muito parecida, principalmente focada na carreira, né, por muitos anos. E a gente entendeu durante todo esse processo que vivemos ao longo desses anos aí, de carreira profissional, de vida profissional, o propósito que precisa estar, de fato, alinhado nas nossas vidas. E eu queria, Mariana, que você, né, começasse a pontuar sobre o Empauta, porque você fala muito bem de todas as faces que ele tem, porque a gente vai falar da mulher em todos os níveis. Sim. É só pra mulher? Não. Não é só pra mulher. Mas é claro que você, mulher, vai ser muito abençoada estando Sim. conosco, mas nós vamos falar de pautas relevantes, de assuntos relevantes, que engloba todas as áreas da nossa vida, da sociedade. Então, homens também são bem-vindos e vão ser abençoados. Mas eu vou passar pra Mariana, porque Mariana... Inclusive, casamento, né? Casamento, o homem Isso aí. precisa escutar bastante. Maridos, escutem, por favor. Olha, tem umas dicas maravilhosas. Os maridos vão me agradecer, tá? Se eu deixar minhas dicas aqui... Importante. Meu marido já sabe. Quando eu falo isso, ele já sabe. Ele fica mandando até uns memes da internet, né? Ele tá vendo aí, ó, que você fala, meu filho, eu sei das coisas. A mãe sabe das coisas. Mas fala, Mariana, sobre o Empauta. Então, o Empauta Cast, eu acredito que vai surgir, né? Ele surgiu muito dessa perspectiva que a gente tem sobre a tricotomia humana, né? Então, a gente vai falar sobre corpo, sobre alma e sobre espírito, mas tudo muito pautado no que é a nossa base, que é a nossa fé, né? Porque é isso que também faz parte da nossa trajetória, pensando em carreira, pensando em tudo que a gente vem vivendo, que foi a perspectiva da fé que veio trazendo essas transformações na nossa vida, né? É verdade. E cremos que tudo, pela perspectiva da fé, traz a vida em abundante, a vida em plenitude, que o Senhor mesmo falou em sua palavra. Então, é nessa perspectiva que nós vamos abordar aqui os temas. Então, casamento, maternidade, nutrição, carreira, tudo aquilo que engloba os lugares, as estações onde a mulher está inserida, nós vamos falar. Mas os homens também receberão, né, muito do que nós falaremos aqui. Com certeza. E você que é homem já manda pra sua mulher, porque ela vai ser edificada. Meu filho depois agradece. A mulher sabe edifica lá, então manda pra ela que aí ele vai receber também. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que a grande transformação que a gente quer viver na nossa vida demanda coisas grandiosas. E não. As transformações, gente, que eu vivi na minha vida foram dos pequenos começos, né? Sim. São aquelas pequenas decisões e que às vezes a gente não dá muita importância, Sim. é que vão fazer a diferença. Isso seja para o homem, seja para a mulher. Se você decidiu, ainda que seja pequenininho, né, uma decisão focada na transformação da sua vida e você for fiel nesse pouco, você vai ser abençoado. É verdade. Né? Quer falar? Não, eu ia falar que eu acho que isso que você vem falando já traz muito do que a gente viveu, né? Uhum. A nossa mente estava atrelada muito à carreira profissional, muito ao sucesso que o mundo diz ser sucesso, né? Uhum. Na verdade,
não é bem assim, né? É o que o mundo dita ser sucesso, mas não necessariamente é o nosso sucesso e é o que o Senhor tem pra gente, né? Então, viver sobre essa perspectiva do mundo nos fez tirar o que é principal, né? O que é a base, o que deve ser prioridade, né? Verdade. Então, é o cuidado do lar, o cuidado do casamento. Então, eu creio que nesses anos, o Senhor nos trouxe esse despertamento de a tua prioridade não é o seu trabalho, a tua prioridade não é a sua carreira, né? Isso aí é Ismael. A sua prioridade é o seu lar, é o casamento. Esse é o Isaac, né? Esses são os meus sonhos para você. E eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. Isso porque... é tão difícil, gente. Olha, eu vou dizer tão difícil, porque agora a gente fala tão bonito. É verdade. Tão lindo, tão pleno, mas não é assim. Então é todo um processo que a gente vive, principalmente... nós, e aí eu vou falar, eu acredito que a Mariana também, mas eu fui muito impactada por ideologias e uma mentalidade, além de secular, né, que me levaram a ver a mulher completamente diferente do que eu vejo hoje. Sim. E sendo cristã, tá? E porque, assim, às vezes a gente acha assim, esse tipo de mulher que tem essa mentalidade toda corrompida é porque ela não é crente. Isso é uma grande mentira. Porque eu sempre fui cristã, sempre fui fiel ao Senhor, sempre busquei ter uma vida de fidelidade, de santidade. Eu até fiquei tentando trazer minha memória, sabe? Fiquei assim, gente, será? Tentando analisar minha mente, sabe? Será que eu me desviei algum dia e tal? Eu tenho que falar, porque às vezes as pessoas têm um testemunho, assim, né? E meu testemunho é que eu sempre fui. Sempre fui crente. Sempre fui crente. E a minha realidade espiritual, Deus, assim, me chamou muito, muito nova. Então, assim, a minha vida mesmo, as minhas experiências espirituais começaram ainda criança. Então, isso teve um impacto muito grande na minha vida, porque eu era aquela criança, assim, que não fazia coisa... Eu tentava fazer coisa errada, entendeu? Mas não conseguia. Não servia nem pra desviar. Porque eu sabia, sabe? O Espírito Santo tava ali, sabe? Me incomodando. E ele me direcionava. Com 6 anos, eu fiz a minha decisão por Cristo. Caramba. 6 anos. E eu lembro, porque foi num culto no lar, na casa de um irmão da igreja. Eu nem conhecia. Mas quando o pastor... Eu tava lá fora brincando. E quando o pastor fez o apelo, falou sobre o pecado, sobre o reconhecimento do pecado e de que a gente precisava de Cristo. Acho que eu tava tentando fazer tanta besteira criança, que naquela hora eu tive o entendimento que eu era pecadora, né? E isso é muito forte dentro de mim. Eu acho assim, fico assim, gente, como é que pode, né? Com 6 anos... Criança. Então, eu tive muitas experiências espirituais criança. Isso foi uma bênção, porque isso me cercou muito pra eu não desviar, né? Mas ali na adolescência, pra juventude, ali por volta dos meus 16 anos, 15, 16, eu fui muito impactada pela educação secular, né? Então, eu estudava muito e eu lia muito, eu tinha muita questão da mulher, né? Até por experiências que eu vivi, familiares, eu acreditava que a mulher, ela tinha que ser independente de homem e que ela não precisaria de ninguém. Então, a minha vida foi focada a não precisar de ninguém, ser autossuficiente, ser independente e tudo que era, qualquer questão que se levantasse com foco numa opressão feminina, minha filha, olha... Era luta. Eu botava, assim, eu botava as garras de fora e a minha bandeira realmente era muito, né, feminista, né? E então... Deus fez um processo muito grande dentro de mim nesses anos inteiros, né? E hoje, né, inclusive, eu vou até puxar para nossa pauta, porque esse assunto vai desgringolar em muitas coisas. A nossa pauta de hoje é o impacto do mundo moderno na vida da mulher. E a gente escolheu esse primeiro tema, acho que muito por conta da nossa história, né, Mariana? Sim, uma verdade, né? Eu acredito que tudo aquilo que a gente fala que é uma verdade conecta muito mais, né? E vamos começar a falar, né? Exato, eu já comecei, né? Na verdade, já comecei a... Já damos exemplos, isso aí. Já fui falando. Mas esse mundo moderno que a gente está inserido, quando a gente é muito nova, a gente não tem essa consciência. E por isso que o Impauta Cash é muito importante. Porque se você tem uma filha aí de 15, 16 anos, coloca ela pra ouvir. Bota ela pra ouvir. Porque eu queria ter ouvido isso lá atrás, né? De mulheres que tinham referências e eram relevantes na vida delas, na circunstância delas, né? Então, se você aí é jovem, adolescente, esse podcast, inclusive, é para você. Porque você vai ter uma perspectiva de mulheres que viveram, né, aquilo que talvez seja um sonho seu, né? Que é a carreira, que é o sonho da liberdade financeira. E você falou tudo aí sobre querer ter ouvido isso antes, né? Porque desde a escola a gente escuta isso, né? Exato. Você tem que ser uma mulher independente, conquista o seu, corre atrás do seu, não dependa de homem nunca. Exato. E
só colocando isso na mente da mulher. E por mais que você tenha ali um caminho cristão, isso vai entrando. E é aquilo que eu até falei esses dias, né? Uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade. Então, aquilo vai entrando até o momento que entrou e você não percebeu. Exato. E aí eu até falo que eu era também uma feminista incubada, porque não sou. Só que as minhas crenças estavam ali. Eu não queria abrir mão de nada, mas, ao mesmo tempo, falava que não sou isso, não. Mas é porque enraizado na cultura da sociedade mesmo, né? Dentro de casa, a gente já escutou isso também. Então, realmente, a gente ter um acesso a pautas que nos façam abrir a mente, porque não necessariamente você precisa concordar de primeira, né? Mas se aquilo abrir a sua mente para que você possa ter um senso crítico e analisar se é o que você vai viver ou não, isso aí já seria ótimo. Só que a gente passou anos ouvindo só um lado, né? Exato. Isso é muito sério, porque... e aí, olha como que a gente puxa para várias vertentes, né? Porque a educação, né? Os nossos pais e a gente também acaba sendo... Eu tenho filha, né? Tenho uma filha... E às vezes, a nossa prioridade é a educação formal dessa criança, né? Dos filhos. Então, assim, meus pais... Eu não vim de uma família rica, então a prioridade dos meus pais era que eu pudesse ter oportunidade, o ensino, né? Então, eles faziam de tudo. Gente, meus pais já foram trabalhar em feira. Acordavam 3 da manhã, iam pra feira pra poder pagar a escola, sabe? Então, porque era muita prioridade, muito prioridade pra eles a educação formal. E eu eu estudei no colégio de freira. Estudei em colégio católico. Então, até ali minha 8ª série, eu não tinha muito essa perspectiva tão feminista, sabe? Porque ainda ali, eu acho que a escola dava uma moderada, sabe? A gente tinha aula de religião. Os professores que eram meios assim, a escola não deixava ficar muito tempo. Dava pra contornar. Depois do ensino médio, que eu tive que estudar para o vestibular, aí a coisa fica mais complicada. E eu não vou nem dizer que, Emanuele, foram os livros, a história que te levou para esse caminho, não. Na verdade, né, a minha mentalidade formada, feminista, e eu não tinha nem consciência que era, né? Porque naquele momento eu não era envolvida em nada disso, eu não tinha essa mentalidade, mas eu era muito assim, eu levantava muito a bandeira da justiça, né? Então, sempre fui muito assim. E aí, mas eram experiências passadas que eu vivenciei, né? Aquilo que eu vi muitas vezes dentro da família, não só minha família núcleo, mas o que eu observava à minha volta do tratar da mulher, de como a mulher era colocada, né? Eu tive uma vivência com a minha avó paterna, que sofreu muito. Então, assim, isso tudo me fazia achar assim, cara, esse negócio de ser mulher, exatamente. Entendeu? Boazinha. Eu achava, olha isso. E é aquela de, tipo, dona de casa, jamais. Não! E eu tinha uma avó, e essa minha avó, ela lutou muito pra ter, sabe, a independência dela, ela poder ser livre, né? Então, ela falava com muito orgulho, olha, eu enfrentei seu avô. Então, aquilo pra mim, se eu olhava, achava assim, maravilhoso. Entendeu? Só que... Tadinha, foi a circunstância dela, sabe? E a gente não tendo maturidade, a gente capta aquilo ali e toma como uma verdade, né? Só que isso, ao longo dos anos, e conforme a gente vai amadurecendo, causa mais estrago do que benefício. Não é, Mariana? Começa a trazer relações disfuncionais, né? Não é que a mulher não possa ter um papel relevante na sociedade, não é que ela não possa ter uma carreira de sucesso, só que ela tem que entender o papel dela, né? Ela nunca pode tomar o papel do homem. E é isso que a gente tem visto, né? Uma sociedade de valores deturpados. E com isso, se você olhar na esquina, na família, em qualquer lugar, no círculo, você vê que tem ali muitos valores disfuncionais, né? O casamento hoje em dia, por exemplo, é algo como descartável, né? É superficial. As pessoas não entendem o que é uma aliança, porque o casamento é uma aliança, né? E é claro que a gente tem que trazer isso porque as pessoas não têm muito conhecimento espiritual do que é uma aliança, né? Exato. Elas não entendem que uma aliança, antes de ser com o cônjuge, é com o Senhor. E aí que tá o grande ponto. E se soubessem isso, talvez não seria tão descartável. Isso. Gente, olha, esse assunto, essa pauta de hoje dá muito assunto. Porque a questão, né, da mulher, a gente entra numa crise. Eu acho que a gente entra numa crise. E esse é o grande... Uma chave, assim, que eu quero deixar você aí
acordada. Por quê? Porque você recebe toda essa influência, seja familiar, seja no ambiente estudantil, porque hoje o ambiente da escola está muito mais pesado nesse sentido do que na nossa época, né? Faculdade, inclusive. Tem mais influência, né? Muita. E as redes sociais, gente. Antigamente a gente não tinha isso, né? A gente foi vivenciar Orkut, Facebook 1000 anos depois, né? Na nossa adolescência. Sim. E não era como é hoje, né? Não era. E Orkut era comunidade, era uma coisinha legalzinha, né? Era uma coisa que você era infantil, né? Hoje não é nada infantil, nada. Na rede social. E é tudo... o foco de hoje é tudo para moldar a mentalidade das pessoas e aí nesse ponto das mulheres, né? Então, o problema é que a gente acaba entrando numa crise, porque você é modelado pelo seu ambiente a ter essa mentalidade. Mas, muitas vezes, o que você constrói na sua realidade é outra. Aí você é aquela mulher que quer carreira, quer dinheiro, quer status, quer ser reconhecida. E, às vezes, esse reconhecimento, muitas vezes, é uma carência emocional. Sim. Isso eu fiquei muito claro na minha vida, né? Uma necessidade dessa valorização do outro pra você ser vista. E orgulho também. Orgulho, soberba, misericórdia, Senhor. Só Deus na nossa vida. E, por outro lado, você quer ter uma família. Você quer casar, você tem um sonho de princesa, sabe? De ter um casamento, ter aquele marido, ter filhos. E aí, quando você começa a viver... E aí que eu acho que é o grande ponto que a gente entra, né? E que choca. Quando você começa a viver os dois, você vê que o negócio, do jeito que tá... Parece que não tá encaixando. Não encaixa. Exatamente. Não encaixa, porque você pensa... A sua mente pensa uma coisa, mas você tá construindo outra e as coisas não fluem, né? E aí, essa vida moderna, né? Ela apresenta um grande engano para essa mulher, né? Porque ela distorce a nossa identidade. O grande problema tá em termos da nossa identidade distorcida. Porque a gente não sabe quem a gente é. Sim. E a gente aceita qualquer informação que aparece, né? Ou qualquer palavra que vem e que afaga o nosso ego, né? A gente quer ouvir algumas coisas e a gente aceita, né? Então, pra você, eu queria até pegar as perguntas aqui, não as perguntas, mas que tem umas selecionadas. Mas o que você vê, Mariana, como assim um impacto que essa mulher ela tá sofrendo nesses dias de hoje? Porque, como eu falei, hoje eu acho muito pior do que o que a gente viveu alguns anos atrás, né? Então, existem jovens, meninas que vão se formar, né? Daqui a alguns anos, elas estão entrando nesse caminho, né? E a gente acaba que até formar o filho é muito complicado, né? Porque você lidar, você fala assim, olha, você tem a opção da carreira. A educação. Né? A educação tem a opção da carreira. Mas aí, né, como faz, né? A gente sabe que essa não pode ser o nosso lugar de satisfação, né? Como você vê isso, né? Esse impacto desse lugar de satisfação, né? Da carreira, do status, dessa necessidade de aprovação e da realidade dessa mulher, né? Que a realidade é muito diferente desse imaginário aí que a gente cria por conta dessas mentalidades corrompidas. Eu acho que a sociedade ela traz muito uma falsa liberdade sobre a mulher, né? É como se ela, ao conquistar a carreira de sucesso, ela é livre. Não depende de ninguém, pode fazer o que ela quiser da vida. Só que existe uma satisfação que ela nunca vai encontrar. Então, eu acho que essa mulher ela pode ter a melhor empresa, ter a empresa que mais fatura, chegar ali no que ela queria. Mas ela ainda vai estar insatisfeita porque essa não é a identidade dela, né? O mundo tenta nos colocar uma identidade no qual não fomos gerados para ela, né? Então, falar assim, a mulher nasceu para gerar, não é uma mentira isso. É claro que a gente entende, cada uma tem sua estação, cada uma tem seu tempo, só que o padrão que a Bíblia nos coloca como mulher é esse que vai nos trazer uma satisfação, porque é esse que é a semelhança do Criador. Né? Então, quanto mais a gente dá ouvidos ao que o mundo diz e a gente tenta ir por esse caminho, a mulher nunca vai encontrar a satisfação. E aí começa a ter as disfunções, né? E aí eu gosto muito de falar, porque eu creio que essas disfunções é o que afeta a nossa tricotomia. Exato. E aí começa aquela mulher que quer dar conta de tudo, de todas as demandas, e ela não dá, porque não tem como ela ser uma empresária bem-sucedida, ela conseguir dar conta dos filhos, do marido, não tem como. Da vida espiritual, alguma coisa vai ficar defasado. Então, o corpo começa a sentir
É uma mulher que começa a ter problemas hormonais, problemas endócrinos gerais, metabólicos, engorda, e aí depois vem questões de autoestima, e aí já mexe com a alma, né, as emoções, essa mulher fica abalada, começa a ficar ansiosa, depressiva, e aí a vida espiritual também vai caindo, né, porque essa mulher não tem tempo para nada, nem para o Senhor. Então começa que ela acaba invertendo também o buscar ao reino em primeiro lugar. Então entra num colapso a vida da mulher. Só que inicialmente, ela achou que esse era o caminho, era isso que ela precisava para viver. E todo mundo acha que é isso. Só que, às vezes, parece até muito religioso esse papo. Mas é porque é uma verdade, né? E só quem decidir viver essa verdade vai poder falar, realmente, é uma verdade. E o que é interessante, porque, assim, a gente é colocada numa situação como se a gente não tivesse opção. Sim, né? Exatamente. E a gente tá falando pra você assim, querida, você tem opção, né? Você tem uma outra opção. E eu acho isso tão fenomenal, porque eu, né, na minha circunstância, até o momento a carreira era a minha única opção, entende? Então, poder olhar após alguns anos e falar assim, eu tenho outra opção, né? Eu não tô sendo imposta por uma circunstância, eu não tô sendo imposta porque os meus pais estão me dando essa direção, esse destino. Eu tenho uma outra opção, né? E essa disfunção, isso é tão sério, porque às vezes a gente acha... E esse é o grande... um lance, assim, que a gente precisa pescar no que você falou, porque você falou muitas coisas preciosas. Mas essa disfunção, ela acaba se tornando, às vezes, até natural e normal. Porque, assim, não dá pra você viver a vida moderna e o que exige da mulher, né? E aí, é óbvio que... a gente acaba entrando até num outro ponto, né? Que, mas nossa, quanto é injusto para a mulher. Mas a mulher que vive do mercado de trabalho, ela é muito mais exigida, obviamente, do que o homem nesse sentido. Por quê? Porque ela tem tantas outras funções que estão ali acopladas à realidade dela e que ela tenta dar conta. E a gente não dá. Gente, olha, isso para mim é tão complicado, porque eu sempre achei que eu ia dar conta, né? Eu achava que eu ia dar conta de tudo. Meu Deus do céu. E escolher a prioridade a grande sabedoria, né? Isso aí. A disfunção vem... meu caso, né? Eu vivi um período até eu aceitar, né? Me passar pelo processo. Que a minha disfunção era colocada toda na comida, né? Sim. Então, eu engordei muito. Porque o meu foco era aliviar todas as minhas tensões na comida. E eu acho isso muito importante a gente falar... Mariana, como nutricionista, gente, e eu acho a gente pode botar até os arrobas, né? Porque aí você vai lá no Instagram dela e você vai ser abençoada. Mariana, como nutricionista, ela tem esse olhar, né? Porque a mulher, ela não... Aquela obesidade ou aquele sobrepeso é só uma aparência do que realmente do que está acontecendo na alma dessa mulher. É só um sintoma. Isso, né? essa é a palavra. De um grande problema que está ali. E engraçado que eu vou até ter que falar que uma das pessoas mais difíceis de atender eram os advogados. Advogados, bancárias também são super estressadas, médicas. E estresse também associado à falta de sono, a uma rotina de que não dorme direito, não descansa, né? Então, assim, era notável. Muitas não conseguiam dar conta, assim, de cumprir. Principalmente as que não dormiam à noite, né? Então, médicas, plantonistas, enfim. Mas advogado, eu lembrei porque você via a agitação da pessoa já ali na mesa. Gente, olha, vocês estão vendo a pessoa que é um pouco acelerada. Mas por quê? Tem o quê da profissão? Tem o quê da profissão, entendeu? A advocacia realmente, ela mexe com as emoções, né? Muito. E principalmente com a ansiedade. Porque a gente quer controlar algo que a gente não tem controle. Né? Então, o advogado, ele tem... E aí, olha só, a gente já tá pegando, né, mil assuntos. Mas o advogado, ele tem essa ilusão de que ele vai controlar aquele processo e que ele vai dar conta e que vai sair tudo do jeitinho que ele calculou. E aí, quando a gente vê que não é assim... E aí, não é só um processo. Né? São vários ao mesmo tempo, prazo para dar conta. E isso, assim, pra mulher, realmente, é muito estressante. Muito estressante. Fora... que você lida com pessoas, você lida com imprevisibilidade. Você depende de muitas outras coisas. Outros fatores. E aí tem um grande ponto também. Eu fiz a minha carreira, né? Eu não fui para o escritório de alguém, ou eu não fui para um concurso. Eu fiz a minha carreira, eu saí da faculdade e meti a cara para advogar. E aí ainda tinha esse peso, porque eu não tinha nome, né? Até fazer meu nome, até ser conhecida. Então... Gente, pensa, né? E aí, na minha época, assim,
do auge da minha carreira, eu fiquei muito ansiosa. E aí eu avalio, assim, o quanto eu me tornei uma pessoa ansiosa, né? Estressada. E você entra num looping que você não consegue sair. Sim. Se não acontecer nada externo tão mais importante pra te tirar daquele lugar, sabe? Então, essas disfunções... o fato de eu ter engordado foi depois, gente, né? Depois da maternidade e tal, mas você vê como que já tava uma vida disfuncional, né? E aí culminou mais tarde em situações mais difíceis, né? Sim. Mas nós temos opção. E ter opção é muito importante, porque a gente cria... existe um engano de que a mulher na vida moderna não tem opção para fazer a vida que ela escolheu fazer, né? Você tem a opção de escolher uma outra trajetória, né? E que seja uma trajetória muito mais leve para você. E entra o ponto da culpa. Eu não sei se você sentiu, mas eu sentia muita culpa. Não era consciente. Sim. Não era uma culpa consciente, né? Eu tá remando contra a maré, né? Eu lembro que quando eu comecei a mudar até a minha postura nas redes sociais, né? Porque era uma... Você acha que existe uma inutilidade, né? Porque eu acho que a profissão carrega um peso disso também. A gente quer se sentir útil o tempo todo. A gente quer que as pessoas precisem da gente. Isso é um orgulho também, né? Mais uma vez. Inclusive, isso aqui me lembra até uma pergunta que fizeram sobre como dar conta de muitas demandas, né? E aí eu pensei na hora que eu li essa pergunta, mas será que a gente vai dar conta mesmo? E aí, por vezes, essa necessidade de dar conta de tudo é esse orgulho. O orgulho de que você tem que estar sempre atarefada, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, e essa pessoa não consegue ali ter um momentozinho de contemplação, um momento de calma. Fica calma só um pouquinho. Fala Mariana, com Deus aqui um pouquinho. Mariana é super calma. Olha, Mariana é zen, entendeu? Acho que Mariana fica muito tempo comigo. Eu vou ter que aprender a ficar calma. Mas eu acho que o importante é porque a gente também aprende a gente tem que aprender a dizer não. Sim. Né? Sim. A vida moderna exige a mulher estar em todo tempo, em todos os lugares, né? Com a aparência da melhor forma possível, né? Você tem que ser uma excelente profissional, uma excelente esposa, uma excelente mãe. Ainda tem que estar bonita, tem que estar maravilhosa. Senão o cancelamento vem. Você tem que entrar em todos esses padrões para que você se sinta aceita. Exatamente. E aí, gente, não dá para viver uma vida se a gente não for no lugar real da aceitação. Né? Então, o nosso lugar de aceitação é em Jesus. Né? Não é possível acharmos que nós vamos ser aceitas porque vamos ser amadas pelo nosso marido. Né? Isso é um grande engano. Porque teu marido é falho. Minha querida, se você tem um monte de imperfeição, teu marido também tem. Tá entendendo? O problema é que a gente acha que a gente é perfeita e verdade, ele é o problema. Ele tem problema. Falo porque eu, né? Gente, gerei Europa. Exemplos reais. Então, a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa ter a real aceitação. Né? E em todos os sentidos, inclusive da carreira. Sim. Porque a gente também não vai ser a melhor do mundo. Né? A gente tem o orgulho, a vaidade de querer ser o melhor, de ter o reconhecimento. Isso tudo são exigências que a vida moderna traz para a mulher e que ela aceita porque ela acha que não tem outra opção. E o que a gente está falando aqui, como mulheres experimentadas nessa área, é que você tem outra opção de escolha, né? E o ideal é que você saiba que você aceita primeiro por Cristo. E o seu relacionamento com o Espírito Santo vai te levar para o lugar do seu destino, né? E isso, muitas vezes, importa em você não tá na maré, né? Não tá na boiada, não tá fazendo tudo que todo mundo tá fazendo. E olha só que impacto, né? O insight que veio aqui agora. Quando a gente fala isso sobre empreendedorismo, vamos empreender, né? Tanto eu quanto a Mariana, nós somos autônomas, né? Começamos a nossa carreira de forma autônoma. Então, você tem que empreender, você tem que aprender a empreender. E olha só, a fé e a vida, né, da mulher moderna, ela tem que andar nesse mesmo sentido. Se você fizer tudo que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem. Né? Então, você precisa ter a coragem de se posicionar ao contrário do que tá todo mundo fazendo, né? Exatamente. E isso exige coragem. É um ato de coragem mesmo. Eu até falei com você, quando o Senhor falou para eu dar uma pausa, né? Primeiro, a coragem sumiu, né? Ela veio como um sentimento de frustração, mas a minha vida toda foi em função disso. Como que eu vou dar uma pausa, assim? Como que eu vou abrir mão daquilo que era o que eu me empenhei para fazer, daquilo que eu sou boa? Ainda vem assim
O orgulho, né? Aquilo que eu sou boa nisso, não sou boa mais em nada. E aí você pensa, talvez para ele você seja boa em outras coisas, né? E aí, por isso que você falou de ter escolhas, né? É muito importante mesmo. De você estar alinhada ao que o Senhor tem para você, né? Talvez a sua carreira pode continuar, você pode alinhar ela a diversas outras questões, outras coisas, mas talvez o que ele tenha para você exige que você dê um passo para trás, né? A gente não tá falando, a gente não tá fazendo aqui uma bandeira, gente, esqueçam as carreiras, Não. tá? Não é isso, vão queimar o sutiã, a gente tá falando, queimem, joguem seus diplomas fora. Não mesmo. Nós não estamos falando sobre, a gente não tá falando sobre isso. O que a gente tá dizendo é que o seu coração não pode estar apenas nisso, porque a hora que a tua carreira der parar, você vai parar junto, porque você vai atrelar a sua identidade e a tua vida à sua carreira. E essa é a mentira que a vida moderna conta. Daí, se a gente pega o Instagram, a gente abre, o que a gente vê? Gente, a gente adora ver mulher trabalhando pra caramba. Sim. Daí a gente acha aquilo, você fica assim, meu Deus, eu queria... Porque isso é até bonito, né? Você fala, nossa, olha como que ela se arruma, olha lá o escritório que ela tem, né? Olha o carro, olha assim... Aquilo te pulsa os olhos, né? Brilha os seus olhos. Mas a gente tem que ter até cuidado com a concupiscência dos nossos olhos, né? Porque nem tudo isso é o que faz sentido pra você, né? Porque às vezes aquilo você vai até alcançar, mas em determinado momento aquilo vai perder o sentido. É estação também, de repente, né? Engraçado, eu até lembrei agora que eu já tive um Instagram que era Mari Venturini Nutri. E aí, desde essa época, eu lembro que eu senti, assim, de que aquilo ali... Eu senti assim falando... Você está nutricionista, mas, tipo, você é Mariana. E quantas vezes a gente realmente coloca a nossa identidade naquilo que estamos fazendo, o que não significa que vai fazer para a vida toda. É verdade. Né? E eu acho que isso que é o que a gente está falando, né? De colocar a identidade em estações. Mas a gente precisa colocar a nossa identidade onde ela realmente está, né? Em Cristo. Exatamente. E aí, sim, nós vamos viver as estações corretas e dando a prioridade certa e dando o nosso coração ao que tem que ter o nosso coração, né? É verdade. E não ter ídolos, né? Porque acaba que a carreira torna-se um ídolo também. É verdade. E você está falando sobre isso, né? De estar nutri e não ser, né? Não pegar como identidade. Sim. Eu comecei há uns anos atrás até me incomodar quando as pessoas me chamam de doutora, sabe? Porque o advogado tem esse negócio, né, gente? Eu nunca gostei. Ai, meu Deus, olha. Todo mundo chama de advogado de doutora, e já era natural, né? Doutora. E aí eu comecei a ser convidada para pregar em igrejas, né? Em algumas igrejas começaram a me chamar para falar, para mulheres, né? Para culto, enfim. E aí, quando iam me apresentar, a primeira coisa que falavam é a doutora Emanuele, advogada, preletora, aquilo, gente. Aí, olha, a primeira coisa que eu fazia, quando eu pegava o microfone no público e falava, olha só, gente, eu não tô aqui como advogada, né? Não tô aqui como doutora. Porque eu entendo que na nossa cultura e na sociedade, o status é como se isso fosse uma abertura de portas, né? Sim. As pessoas usam isso como um crachá. Olha Exatamente. quem eu sou, né? Você sabe que eu sou, né? Até de modo muito arrogante as pessoas utilizam isso. Mas eu comecei a dizer, olha, não, eu sou filha de Deus, né? Eu sempre falo isso. Eu vim aqui como uma serva e filha de Deus para comunicar a palavra do Senhor. Porque esse processo todo que eu fui vivendo, Deus foi tirando isso. Gente, Exatamente, pensar... Isso que eu ia falar, isso é algo que o Senhor foi moldando, né? Porque foi assim comigo também. Pensar que um dia eu ia falar assim, não me importo com a advocacia, eu não quero saber, eu ainda advogo, tá, gente? Vou fazer um parênteses, eu trabalho. Mas, obviamente que muito menos, e a minha vida não é mais o foco na carreira, né? E é isso que a gente tá falando aqui. Mas nunca passou na minha mente, nunca, Mariana, que eu não poderia não ser advogada. Sim. Ou que isso não seria pra mim um aval, sabe? Ela é advogada. Eu sempre tive muito orgulho. Sim. Né? E não aquele orgulho no sentido, assim, ruim do orgulho, mas Sim. aquele de conquista, De conquista, sabe? sim. De caramba, olha, né? Uma bênção que eu tenho. Sim. Então, assim, hoje falar sobre isso, gente, Emanuele de alguns anos atrás, jamais estaria falando sobre isso. Mas eu aprendi com o meu processo com o Senhor que eu posso estar. Né? Mas eu não sou definida por isso, pela minha profissão. Eu não sou definida pelo meu currículo, né? Hoje, até antes de vir pra cá, eu tava vendo um vídeo e o pastor tava falando sobre isso, né? Currículos falam do passado.
né? O currículo fala do passado, né? Do que foi. Do que fez. Do que fez, verdade. né? Do que você conquistou. E ele falou assim, Deus nunca chama ninguém por causa de currículo. Sim. Ele não chama por currículo, ele chama com foco no chamado. Então, há um chamado pra frente, né? E é impressionante, porque Deus tá chamando duas mulheres que têm currículos, mas que Deus não tá preocupado com os nossos currículos. O currículo nem faz diferença pra isso que ele quer, né? Então, levantando aqui, né, nesse podcast, a bandeira de que sim, você, mulher, pode ter uma opção de seguir a direção de Deus pra sua vida. E que pode ter a ver com a sua carreira e você ser uma mulher abençoada? Pode. Né? Porque tem muitas pessoas abençoadas na carreira que elas estão. E, inclusive, Deus quer usá-las nesse lugar. É verdade. Mas o coração delas está no lugar certo, que é em Cristo. Né? Isso que eu ia falar. A carreira é uma bênção, o currículo é uma bênção. Tudo aquilo que nós conquistamos foi dádiva dele. O problema é que nós fizemos tivemos uma mentalidade disfuncional quanto a essa bênção. E aí é o problema, né? A bênção não é mais importante do que o abençoador, né? Então, quando a gente colocou o coração no currículo, no título, na carreira, aí deixou de ser uma bênção, né? Mas o que ele fez por nós, o que nós conquistamos, isso é uma bênção. Assim como todas vocês mulheres que estão assistindo, o que você conquistou é uma bênção, sua carreira é uma bênção, ela pode abençoar muita gente. Assim como eu creio que até antes da gente ter essa mentalidade, nós abençoamos muita gente, né? Então, é só entender essa questão do até que ponto, né? Até que ponto aquilo está saudável, até que ponto aquilo está sendo cumprindo por você da forma que o Senhor quer, né? Não perder, não deixar essa disfunção tomar conta, né? Essa é a questão, né? Não ficar como se, não, então a minha carreira não é uma bênção, não é isso, né? Não, e não achar, porque eu acho que quando a gente vive transições, a gente passa por isso. Porque eu passei do ponto de endeusar a minha carreira, né? Tipo, tudo é minha carreira, ao ponto de não aguento mais, eu não quero nem saber disso, querer fugir, correr e não aguentar fazer uma petição. Para, então, eu entender que Deus estava me transicionando e que eu estava passando ali por um período de mudanças interiores, né? Ou seja, aquilo já não estava mais no meu coração como um lugar, assim, de tanta importância. E aí eu até demorei a entender um pouco, né? Aí eu fui mesmo para esse extremo e depois eu voltei ao normal, gente. Eu li uma frase que falava assim, antes de Deus te transicionar, ele tira o seu coração de lá. E realmente é isso que ele fez, né? Ele tirou o coração de lá, então você não tem mais aquilo como uma prioridade, né? Como seu ídolo, né? Exato. E aí dói menos, mas não deixa de doer, né? Doer, porque a gente acaba entrando num lugar que a gente já não sabe quem é. Esse é o grande ponto, problema. Né? Porque a gente fica sem saber, aí mesmo. agora? O que eu sou, né? O que eu... Bem, se eu não faço mais isso, então eu não faço nada. Exatamente. Assim, não começa a não fluir como antes, né? E aí isso realmente dá um negócio. Dá um negócio na cabeça, assim. Só que aí o que eu acho que a Mariana estava falando, assim, importante, e eu gostaria de pontuar, nós não podemos deixar que a vida moderna, e não é só a demanda da carreira, não, gente. São outras demandas, inclusive, né? Que a vida moderna traz pra gente. Por quê? A vida moderna, ela te diz que você precisa ter. Sim. Né? O tempo todo você tem que ter. Ter para ser, né? E isso, eu acho que dentro da minha carreira era algo que me fazia, então, mais... Sabe? Me dá mais motivação, mais gás, porque eu tenho que ter aquilo ali, porque eu tenho que ter. E aí eu via a minha carreira como a provisão para que aquilo tudo acontecesse, né? E aí o reino de Deus fica para depois, né? E eu acredito que, assim, no auge da minha carreira, foi o tempo que eu menos me dediquei ao Senhor, né? Sim. Então, foi um tempo que eu vivi querendo respostas, porque eu não ia no lugar certo buscar, então eu queria resposta, comecei a procurar em um monte de coisa, comecei a ler, e aí eu achava que era psicologia, e eu achava que era o coach, eu começava a tentar pegar alguma coisa que que tinha que me dar algum alento naquele momento. Não, eu tô assim então porque eu tenho que fazer o método não sei o quê, blá, 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 porque eu tenho... E era simples. O fato era, eu não estava indo ao Senhor, né? O meu momento de oração não existia mais, né? Era aquela oração, Deus, obrigado, dorme, né? Não tinha força. Não tinha, e você entra num loop porque as pessoas exigem de você, né? E assim, quando você vai fazer a sua carreira, você tem que estar nos lugares, você tem que estar no meio, né? Você não diz não para nenhum convite. Exato. Então era live de segunda a não sei quando, era congresso, era curso, e aí você entra num lugar que você vai se perdendo no meio disso, e a voz do Espírito Santo, que era tão latente ali, ela vai
sabe? É como Ficando se ele distante. fosse apagando mesmo, fosse ficando pra depois, né? E aí, todo o restante à sua volta começa a se desmoronar sem você isso. ver. E eu vivi muito isso, porque parecia que tava tudo maravilhoso, né? Minha carreira tava ótima, mas ao meu entorno tava tudo se desmoronando. E aí você Acorda, né? acorda, né? Então, entendam que sem buscar o reino em primeiro lugar, nada faz sentido. Porque também a gente não pode botar outro ponto, né, Mariana? Que assim, então meu marido entra nesse lugar também? Não. Né? Quer comentar sobre isso? Não, eu ia falar até... você falou buscar o reino em primeiro lugar, né? E Isso. todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você fazer um método, você estudar, fazer cursos, enfim, estar presente, isso é bom, é importante, né? Só que nada disso supre o Espírito, né? Exato. O Espírito Santo, ele tem que estar ali latente, porque é ele quem vai conduzir, é ele quem ensina todas as coisas. Então, é muito essa questão de prioridade. Como você falou, a voz dele vai se apagando porque está dividindo com outros ídolos. E aí vai se apagar mesmo, né? Porque o único que deve ser o ídolo é ele, né? Exato. Então... E é o favor também de Deus, né? Eu falo hoje para as mulheres que me acompanham lá no Instagram, pessoas que eu já tive a oportunidade de dar mentoria, eu falo o seguinte, gente, eu tenho graça e favor hoje muito maior, 1000 vezes maior do que antes, que eu fazia na força do meu braço. Tava super conhecida, meu Instagram lá bombando, irananã, me chamavam pra tudo quanto é evento no Brasil, jurídico, e eu tava... Mas o favor de Deus, ele só veio assim no sentido de fluir sem peso. Sem peso. Quando eu verdadeiramente entreguei ao Senhor. Eu diria quando verdadeiramente descansou. Porque eu acho que essa é a dificuldade hoje em dia, né? Das pessoas, elas querem ser autossuficientes e aí busca, né, tudo na força do próprio braço e não descansa. E aí a gente vai até para outra questão, né? Porque esse não descansar, ele traz questões também em corpo, em alma e espírito, né? Então aí começam os outros problemas, como a gente já falou. Então, realmente, o descanso tem sido algo que o Senhor tem até falado para eu escrever mais sobre, porque realmente é algo que a gente vive, né, hoje. Isso que você falou tudo diz muito sobre isso. As pessoas não descansam porque elas acham que é na força do braço dela que ela vai conquistar. E aí ela até conquista, só que com peso. E aí não é sustentável, né? Chega no momento que desmorona tudo, como E você porque contou você bem. ficar segurando tudo isso é humanamente impossível. É humanamente impossível. Verdade. E tem a questão também do tempo. A gente aprender a discernir os tempos e as estações, né? Tinha coisas que eu queria para aquele tempo e que não era a hora de Deus, né? O tempo de Deus não era aquele. Porque Deus, quando você é casada, inclusive, né? Deus não vai dar algo que vai te ter e vai perder o seu marido, né? Ou vai dar pro seu marido e vai perder a esposa. Porque o interesse de Deus não é destruir uma família, né? Então, ele sabe exatamente o tempo que determinadas bênçãos devem enxergar, né? Então, e também a gente não pode achar que a gente vai ser abençoada na nossa carreira, mulher, se a gente não está cumprindo os princípios, né? Então, eu já não estava cumprindo muitos princípios. E eu estava sendo... aparentemente abençoada, porque estava tudo muito bem para mim, né? Aquilo que naturalmente, materialmente eu estava conquistando, mas verdadeiramente, interiormente, tava um buraco, um vazio, né? Eu desconectada. E aí, por quê? Porque os princípios, eles já não estavam sendo respeitados, né? E de Deus não se zomba. Né? Eu acho isso muito importante, porque você falou aí, você tinha sucesso, né? E as pessoas, o mundo afora, elas geralmente julgam esse sucesso. Então, elas deviam olhar para você, nossa, ela está realizada, né? Como Deus abençoa ela. Só que, realmente, você estava sendo ali abençoada porque você estava fazendo pelo seu braço, mas ali você fazia bem, né? Você tinha talento para isso, sim. Só que chega um momento que não é satisfatório, né? Não é pesado, como você falou, porque não é necessariamente de Deus, né? Não é o que Ele quer do que você faça da forma que Ele quer, né? Exato. E você estava falando isso, me remete, né? Porque a gente vai trazendo, né, dentro da gente as fases, né, que a gente viveu. E eu acho importante, porque às vezes as pessoas têm uma visão assim, vocês vão falar, é muito fácil falar de Deus, agora vocês estão falando de Deus. Gente, a gente não tá falando de Deus porque às vezes, perdeu tudo pra ter que vir pro Senhor. Não perdi nada. Não, eu tava no auge da minha carreira, né? Eu tava sendo assim, era o melhor momento da minha carreira. Pensa no melhor momento da minha carreira. Foi nesse lugar, né, do auge que Deus me puxou de volta, né? Então, eu não
não abri mão, né, de tudo aquilo que eu estava fazendo, né, porque estava ruim, né, porque eu não estava ganhando dinheiro. Sim, porque... é verdade. Não era, foi porque realmente o Senhor quebrantou e convenceu o meu coração, Sim. né? Por isso que eu não deixei de trabalhar. Por quê, né? Porque eu segui ali o plano, só que eu não forço mais portas nenhuma. Exatamente. Né? Eu só entro aonde Deus flui com graça comigo. Sim. Se não tiver, eu não vou, porque eu já sei que o preço é alto. Sim. E Só quero custa. ir onde ele estiver, né? Exatamente. 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 Mari, quer continuar com algum ponto? Não, acho que... Ou podemos ir para as perguntas? Porque a gente tem um quadro de perguntas agora no podcast, né? E esse quadro de perguntas, você pode participar aqui de modo interativo. Como? Lá no nosso Instagram. E qual é o Instagram, Mariana? Em Pauta Cast. Deixa sua pergunta lá. A gente vai abrir sempre que for antes de um episódio. Aí você deixa lá a sua pergunta. E aí você vai colocar a sua pergunta e a gente vai fazer a seleção de algumas para trazer para o podcast. Então a gente fez aí um apanhado de perguntas que nós recebemos e já segue o nosso Instagram e também fica aqui, já aproveita e faz a sua inscrição no nosso canal no YouTube para você sempre estar recebendo os nossos melhores conteúdos. E, né, nessas perguntas, Mariana vai apresentar pra gente algumas perguntas que essas mulheres maravilhosas mandaram pra gente. E pela graça de Deus, a gente vai tentar aqui dar um direcionamento. Amém. Vamos lá. Você tem aí? Tem algumas. Faz pra minha... Deixa eu ver aqui. Como devemos nos posicionar para ser uma mulher segundo o coração de Deus num mundo com uma visão deturpada sobre feminilidade, casamento, maternidade, vida profissional e outras questões? Meu Deus. Isso daqui vale ouro. Não, vamos conversar sobre, né? Eu acho que primeiro tudo que a gente falou até agora encaixa bem aí, né? E aí eu vou precisar voltar e busque em primeiro lugar o reino, porque tudo que eu tenho vivido ultimamente, assim, eu olho e falo, é pura graça, porque é por eu estar posicionada, por eu ter quebrantado o meu coração e ter deixado ele conduzir que as coisas vão caminhando, né? E aí, não necessariamente isso significa como a gente estava falando, né, carreira profissional, significa coisas que as pessoas possam ver. Mas tudo que eu vivo hoje, que talvez as pessoas não vejam, é muito mais significativo para mim do que o que elas poderiam ver como uma carreira, né, de sucesso, como abrindo clínica. Inclusive, já foi meu sonho abrir uma clínica, fazer coisas assim, mas hoje não é mais, porque ele tirou do meu coração. Mas esse buscar o reino em primeiro lugar, ele conduz a nossa vida. E é isso que a gente perde muito, né? Buscar o reino em primeiro lugar é fazer não os meus desejos, né? O que está no meu coração, mas é colocar diante dele os meus sonhos. E se aquilo ali estiver alinhado aos sonhos dele, eu vou fazer. Eu acho que isso já nos conduz em todas as áreas, né? No trabalho, no casamento, como ser uma mulher feminina, enfim. O que você colocaria a mais? Eu acho que... Perfeito, né? Não tem muito o que se falar, mas se eu pudesse contribuir, né, com esse ponto, a intimidade com o Espírito Santo, né? A gente não consegue ter nada na nossa vida bem-sucedido se nós não tivermos a intimidade com o Senhor, sem buscar o Senhor, né? Até os anseios, nós mulheres, a gente acaba tendendo a ter muita ansiedade, preocupações, né? Querer resolver muitas coisas logo, né? De modo imediatista, porque a gente não tem esse tempo. Então, a gente só vai ter um casamento abençoado, a gente só vai ter uma família abençoada, uma vida financeira abençoada, projetos, ministérios, se o Senhor estiver no primeiro lugar da nossa vida, né? Se a gente tiver realmente intimidade e deixarmos ser moldadas por Ele, né? Porque não adianta nada a gente ir lá orar, bater um ponto. Gente, Deus sabe, né? Quem tá batendo ponto ou quando a gente tá falando assim, Senhor, muda meu coração, quebranta meu coração a respeito desse assunto, né? Tem assuntos que às vezes a gente nem quer levar diante de Deus, porque mexe com a estrutura da gente, né? Então, confronta, né? Confronta. Exato. E às vezes a gente tem medo de entrar nesse lugar de intimidade, mas é na intimidade com o Espírito Santo que a gente vai ser direcionada no nosso dia a dia, direcionada no nosso casamento. Gente, quem melhor do que o Espírito Santo para conhecer seu marido? É verdade. Né?
Então, tem coisas assim que Deus já me revelou do meu marido que eu não sabia. Sim, ele comunica. Né? E aí te faz orar sobre aquilo, né? Me faz perceber, e aí eu fico assim, gente, é verdade. Eu falei, Senhor, você, hein? Não é mole. Mas é porque nós precisamos ter, de fato, esse lugar de conhecer a Deus. Agora, como devemos nos posicionar? Sendo uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de intimidade com o Senhor. E aí a gente consegue transitar nesses lugares sem sermos distorcidas, né? Eu acho tão lindo, né? Quando eu vejo uma mulher que assume, né? Quem ela é. Assume ser... Quando eu vejo aquelas mulheres do Instagram, sabe? Com 5 filhos. Que é dona de casa. Dona de casa, a mulher faz tudo, cozinha. Eu fico assim, gente, meu Deus. Eu falei, Senhor, tu conhece tua filha, né? Tu sabes quanto tua filha é. Mas eu acho maravilhoso porque aquela mulher assumiu a vida dela, né? Sim. Então ela se posicionou nos lugares. E o lugar que a gente não se posiciona fica vago, né? Sim, exatamente. Isso é um que você perigo. falou da oração me lembrou, eu até tinha notado sobre isso, né? Quando o Provérbios fala, a mulher sábia edifica o lar, esse edificar tem muito a ver com sustentação, né? Então, a mulher é aquela que segura o peso, por muitas vezes, né? E isso ela segura como? Na oração. Porque a gente não faz nada se não for na oração, né? Sem ele, nada podemos fazer. Então, quando a mulher está, assim, ligada, né? Ela vai orar e aí até esse peso vai se tornar leve, né? Porque enquanto a mulher é a sustentação, o homem é a cobertura, né? Só que nem sempre aquilo está alinhado. É verdade. E eu sei que isso que é o que causa muitas pessoas, às vezes, podem ouvir até o que a gente está falando e falar, mas na minha casa é diferente, né? A cobertura não está ali dando conta, né? Enfim, a gente sabe que isso acontece, né? Assim como talvez a mulher também não esteja conseguindo estar nesse lugar de sustentação. Mas é só na oração, só na intimidade, no relacionamento que o próprio Senhor vai nos conduzir a dar conta dos nossos papéis, né? É verdade. E você falando tá me lembrando muito do episódio de Marta e Maria, né? Porque, naturalmente, a gente tem a tendência de ser Marta, né? Sim. Eu acho que muitas de nós aqui, né? Vamos nos... E eu acho que é tão bonito. Eu até fiz uma pregação numa última igreja que eu fui, foi sobre esse texto. E depois eu fiquei avaliando, assim, gente... Tem uma beleza na Marta, sabe? Tem uma beleza grande, porque às vezes a gente bota a Marta como uma víbora, né? Caramba! Tipo assim, nossa! Como é que você tava ali pensando nisso tudo com Jesus? Você é uma rebelde, né? E, gente, nós somos muito Marta, né? Ela tava ali diante do Senhor, mas ela achava que era... fazendo, que ela tava contribuindo com o melhor dela. Sim. E naturalmente ela devia ser uma mulher muito de serviço. De servir. De servir mesmo. Mas essa melhor parte que Maria escolheu não era uma melhor parte do não fazer nada. Aí entra o descanso que você falou, né? Não é não fazer nada, é discernir o tempo de estar aos pés de Jesus. Né? E o tempo de estar fazendo aquilo que Jesus mandou, né? E uma mulher sábia, ela vai começar a identificar esse lugar. Agora é o momento de fazer, mas agora é o momento de ir aos pés do Senhor. Né? Até para pedir direção do que vai ser feito. Né? E talvez se anos atrás, lá no meu auge da minha carreira, eu tivesse estado aos pés de Jesus, né? Poderia ter sido diferente, né? Mas eu não tinha esse entendimento. Mas a gente precisa ter esse discernimento. E o posicionamento da mulher é saber isso, né? O momento de estar aos pés, de clamar, de orar, de ouvir. Aí sim você consegue estar posicionada para viver aquilo que Deus quer para você. E a mulher, naturalmente, ela é doadora, né? Então, a gente tem inerente a natureza feminina de doar, desde do ventre, né? Doando nutrientes, depois eu vou doar leite, o cuidado. E isso se dá também com o marido, né? A mulher tem esse papel. Só que ele não pode ficar ali desequilibrado, né? E aí é o que você falou. Talvez Marta estivesse com esse doar um pouco exagerado, né? Talvez não era tanto naquele momento. Ela poderia ter escolhido a melhor parte, né? A boa parte. Mas esse servir... é a forma dela de adorar também. Só podia, como eu falei, estar um pouco desequilibrado. Talvez não precisava tanto, né? Às vezes estava fazendo pro reconhecimento, né? Também. Como nós, mulheres, muitas vezes, a gente vai para esse lugar da carreira, do se supervalorizar, de querer ter status, ter reconhecida... por conta dessa necessidade de ser vista, né? De alguém olhar, da carência, da falta do amor, da necessidade de ser reconhecida. E isso é diferente de ser honrada.
É verdade. né? Eu tenho aprendido isso ao longo dos anos com o Senhor, né? Eu desejei muito ser reconhecida, mas na verdade o que eu desejava era ser honrada. E é completamente diferente. Honra a gente recebe, né? Sim. A honra vem de Deus. Deus te honra porque Ele é teu pai, Sim. né? O reconhecimento é você querer forçar. Com a tua inteligência, com a sua forma de fazer aquilo que você está produzindo, né? Então, talvez Marta estava querendo ser reconhecida ali por Jesus, né? Olha, Jesus, eu tô aqui, né? Fazendo o melhor pela sua estadia. E olha onde ela Maria nem me ajuda. Maria tá aí, né? Seu pé. Jogada, não quer nada. Preguiçosa. E olha a mudança de perspectiva, né? Sim. Marta. E sabe o que isso me fez pensar? Muito essa questão na sociedade, né? O mundo que a gente vive é entre mulheres, né? Uma julgando a outra, né? Enquanto uma que faz muito acha que aquela que está dentro de casa, ela não faz nada, né? Então, ela tá ali como dona... Então, muitas vezes, né, as mulheres, quando falava que é dona de casa, então não faz nada. Nossa, a dona de casa não faz nada. E olha só, eu vou confessar, tá, gente? Eu tinha pavor. Sério? Eu também. Eu tinha pavor. Falar assim, dona de casa, eu já... Qual era a visão? Mas aí, gente, olha a mentalidade. Aí eu volto no ponto da mentalidade. Qual era a minha mentalidade da dona de casa? Aquela mulher que fica com aquela roupa... Um pano de prata. Aquela roupa toda larga, velha, sabe? Aqueles panos já cansado. Todo moído, cansado, cabelo esgranhado, né? Com aquele pano fedendo a alho. Eu era assim que eu via, sabe? Mas sim. Eu via assim, falei, dona de casa... Eu pensei, essa mulher não faz... Meu Deus, que horror. E outra coisa, olha só, e aí eu confesso um pecado, né? Eu atrelava a inteligência... Sim. Preguiça. Ao estudo. Não querer estudar. Né? Ao estudo. Pô, essa mulher não é culta, né? E essa mulher, a dona de casa, é uma mulher colocada à parte. Era como se fosse alguém inferior. Essa era a visão que eu fui criada, né? Que essa mulher que era dona de casa era a burra, né? A que não sabia, que era enganada. Sim. Né? Nossa, é enganada. Sim. O marido dá volta nela. Mas até hoje eu acho que tem essa mentalidade. Tem essa mentalidade. Só que tem se levantado mulheres, isso é uma benção, né? Mulheres que têm trazido uma nova perspectiva pra você entender que você tá em casa, né? Sendo a dona da sua casa, porque mesmo que você tenha carreira, você é a dona da casa, Sim. né? Você precisa valorizar esse lugar, Sim. né? Então, você estar bela, estar bonita, né? Você ser inteligente, estudar, se desenvolver, né? Porque você está em casa que todo o universo morreu, né? Não, né? Você precisa, né? Porque às vezes é uma estação. Isso na maternidade, assim que minha filha nasceu, eu sofri muito por isso. Porque eu estava acostumada a viver uma vida acelerada, né? Minha filha, né? E aí eu tive que ficar em casa. Né? Ela nasceu de baixo peso. Foi mais tempo do que eu imaginava. E aí eu comecei a falar assim... Aí eu me larguei completamente. Olha como que a mente... Sim. Aquela imagem que eu tinha... Fez com que gerasse em mim uma verdade. Sabe? Então, assim... a gente precisa ter muito cuidado com as nossas referências. Exatamente. E com aquilo que a gente carrega na nossa mente. Sim. Porque olha como a nossa mentalidade faz diferença. Você tá contando esse testemunho seu, eu lembrei de Vanessa, né? Ela teve um filhinho agora. E aí, esses dias, a gente conversando, ela falou... eu nunca estive tão próxima de Deus, mesmo que eu não esteja conseguindo cumprir disciplinas, né? Fazer um devocional, enfim... E aí eu fui e falei, é porque a contemplação, né, a gratidão a Ele pela dádiva que Ele deu, é um altar de adoração. E, por vezes, a gente perde esse entendimento e acaba sendo ingrato ao que Ele fez por nós, né, nessa visão ativista do mundo, e perde ali o melhor que Ele deu, né, uma dádiva, né. Então, essa mulher que é dona de casa, que está ali com os filhos, com a família, isso tudo é dádiva, né, é o que o Senhor, é a família, é o que Ele mais ama na vida, né. E a gente, por ter a nossa mentalidade deturpada pelo mundo, a gente perde essa gratidão. E olha como isso é pesado, né? A gente ser ingrato com a dádiva que Ele deu, né? E a gente não tem nem noção dessa perspectiva, né? Eu fui criada, né? Esses dias eu estava conversando com um casal de amigos, eu falei assim, gente... Eu vivi situações que eu assim, eu não via com bons olhos, sabe? A família, as crianças. Eu vi isso tudo como um prejuízo, né? É um problema, né? Um problema. É um atraso, tá prejudicando aquilo que eu quero para minha vida, né? E como Deus, ele vai mudando a nossa forma de ver, né? E, obviamente, gente, tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que combater, porque a tua carne ali também, teu egoísmo gritando, né? E aí eu vejo muito isso que eu falo assim, Senhor, como a maternidade... Molda, Jesus, né? Forja, gente, né? O quanto Deus molda mesmo a gente
diante, né, da vida, como no casamento também, Sim. né? Não é, o casamento, ele é uma escola, né? Para transformar, inclusive... É a escola do cristão. A Débora fala isso no Carisma, que a escola do cristão é o casamento, porque são todos os dias você lidando com uma pessoa que vem de uma criação totalmente diferente da tua, né? Que tem uma mentalidade diferente, ainda que seja, às vezes, 2 cristãos, é diferente. É diferente. A personalidade é totalmente diferente. Aí vem a questão dos temperamentos, né? Eu, por exemplo, sou total fleumática, eu sou aquela que coloca a paz ali. Meu marido é o colérico, sanguíneo, o que é mais líder, explosivo. Então é o equilíbrio, né? Deus faz assim. Pergunta! Como tu fazes? Não, porque eu tenho uma pergunta aqui, gente, que a mulher mandou assim, ó. Temperamento na vida da mulher cristã. Como lidar, né? Com temperamento. E aí, Mariana tá falando que você é fleumática? É fleumática. Gente. Você é sanguíneo. Então, eu tô naquela da dúvida. Porque tem muitos pontos coléricos que eu vejo. É parecido. É muito próximo. Mas o sanguíneo... Mas eu acho que eu sou mais colérica. Porque o colérico é o fogo, entendeu? O sanguíneo... Eu não sei, quando eu faço assim, os testes, me dá mais pro colérico. Mas tem um curso de temperamentos, né? Que eu fiz, mas já tem um tempo. E aí dá pra você ver que assim, pode ser o fogo, mas aí você tem ali tipo um sub-temperamento, que aí... E eu acho que é do sanguíneo. Então eu acho que eu tenho um pouco uma mistura. O Márcio é assim também. E aí, mas assim, meu marido, eu acho que ele é... Meu Deus, eu acho que ele é colérico, entendeu? Então assim, nós dois... O mesmo. Sim, tá entendendo? Assim, Deus teve que me moldar muito. Eu não era mole, tipo não. Fogo com fogo. Fogo com fogo. Coitado, no namoro, tadinho, olha. Mas foi bom, porque Deus me deu um homem que, em alguns momentos, me colocou no meu lugar, verdade, sabe? posicionado. Isso, ó, não passem pra ele. Não deixem ele assistir essa parte. Mas é importante isso, é importante. Não, porque eu ficava assim, que cara pensa que é? Porque eu não queria ser assim, limitada, entendeu? Eu achava assim, vai me limitar. Que isso? Que esse homem pensa que é pra ver que me limitar? Eu? Jamais! Não vai mesmo. Então, assim, no início, a gente teve os embates. E aí, a gente foi se ajustando, logo no início do namoro. Mas eu fui melhorando. E minha mãe, tadinha, ela sempre falava, eu até brigava com ela, coitada. Minha mãe falava assim, Manoele, você não pode ser assim, minha filha. Relacionamento é renúncia. Olha. Se você não renunciar, Verdade, você não vai ficar, às vezes não vai dar certo. Eu falei, renúncia? Aí eu falava, renuncia você! Eu falava, que renúncia o quê? Mas por isso que você é assim. Eu ainda brigava, você é assim, você aceita as coisas. Não vai ser. E eu era, sabe, Mariana, eu era braba. Eu falei, Senhor. E aí, como Deus foi mudando, sabe, o meu coração, como eu fui. Hoje eu me considero, né? E aí, na verdade, a gente tem que deixar que a honra venha, né? De Deus e dos outros, né? Mas eu me considero hoje uma mulher sábia. Sim. Porque meu marido tem um temperamento mais forte que o meu, sabe? Então, eu aprendi ao longo dos anos a contornar a forma, né, dele reagir, né? E eu fui me tornando uma mulher mais pacífica, né? Eu acho que a questão é também da maturidade quanto ao temperamento. Talvez você tenha mais maturidade para tentar contornar esse temperamento. E também a gente não pode botar, gente, a desculpa no temperamento. Não Pra imaturidade carne, né? Porque o Espírito Santo, ele é além do nosso temperamento. Exatamente. Então, ele que tem que direcionar a nossa vida. E eu acho que é por isso que eu tenho, ao longo dos anos, assim, melhorado, né? Mas eu fiquei assim, muito curiosa que você, melancólica, não, fleumática. Com um colérico. Não, eu penso assim, o Senhor nos criou assim. Então, ele criou você colérica, ele me criou fleumática. Só que ele nos criou no padrão Éden, né? Então, era para ser tudo perfeito. Eu sou calma, né? Você seria aquela mais agitada, mas a mais agitada não, a mais líder. Uma mulher posicionada, uma mulher que lidera. Foi assim que ele criou. Só que aí vem o pecado e deturpou, né? Então, por exemplo, você, como colérica, você poderia começar a já cair no pecado da ira, né? Às vezes, questões de soberba, orgulho. E eu também da preguiça, procrastinação, egoísmo também. Então, é isso que a gente tem que posicionar, né? A gente tem que
equilibrar, né? Seria melhor a palavra. E aí, quando eu falei, né? O Márcio, ele é mais colérico. Mas eu gosto, porque eu acho que o homem, ele tem que ser esse mesmo. Porque o homem fleumático deve ser complicado. Olha, gente, de uma fleumática, tá? Falando sobre isso. Mas pra mim, deu muito certo. Graças a Deus pelo meu marido, porque eu também... Não ia dar certo, não. Não ia, porque senão eu ia bater na... ia gritar, meu filho, vambora! Porque você ia querer gritar e ele ia estar falando, pra que isso? Isso, olha só. Ia te estressar mais. Mas eu confesso que eu peço ao Espírito Santo, Senhor, me dá um coração manso. Mas ele dá. Calma, Jesus, calma, eu só quero calma. Porque é difícil, né? Eu acho que pode ser do temperamento, né? Enfim, porque eu sou realmente agitada. Mas mais assim, quando eu tô dentro, envolvida, aqui, enfim, projetos e tal. No meu dia a dia, em alguns momentos eu consigo ser mais racional. Sim. Eu não sou uma pessoa, assim, de tomar decisões emocionalmente, né? Então eu sou mais racional. Meu marido já é mais... ali, emocional. Né? Em alguns momentos, sim. Então, acho que dá essa equilibrada, sim. Né? Mas eu acho muito importante que essa mulher mandou pra gente essa pergunta. E aí eu acho que o grande ponto é não coloque o seu temperamento como uma desculpa pra você não mudar, né? É pedir ao Espírito Santo sabedoria, molda o meu temperamento, né? Porque o temperamento, ele permanece, né? Mas a personalidade, o Senhor muda. Eu não sou a mesma hoje que eu era há um ano atrás, já não sou a mesma, né? Verdade. E é porque a gente está ali disponível para ele quebrantar, né? Porque essa é a questão, você tem que estar disponível. Porque tem gente que é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. E não dá. Não dá. Não dá. Ainda mais no casamento, não tem como. Gente, casamento não tem. Se você não quer mudar, entendeu? Já vou falar logo. Não case. Não case, tá, minha querida? Não case se você não está disposta a ser transformada. Sim, é verdade. Porque você precisa ser transformada. Até porque isso, olha como que é, né? Eu falo pra minha filha hoje. Minha filha, ela tem uma... É engraçado que a gente olha, né? E você se vê, né? Quando você tiver filho, você vai ver assim. Algumas pessoas você vai se ver na criança. Fala, misericórdia, Jesus, como que você fez isso? Como que você fez isso? Igualzinho, hein, Senhor? E ela tem um jeito, ela quer as coisas do jeito dela, entendeu? Então, quando a coisa não sai do jeito dela, ela fica irritadíssima. Eu acho que ela é colérica. Ou se não é sanguínea, mas tá ali, sabe? Tá na explosão, tá na irritação. E aí, ontem eu tava contando uma história pra ela. Inventei a história da menina birrenta. Eu falei, filha, olha, deixa eu te contar. Ela, mas o que é isso? Aí eu comecei a contar e falei que era uma menininha que queria tudo do jeito dela. Aí fui contando, fui criando a história e tive a moral da história. Falei, qual a lição? Ela, não, que a gente não pode ter as coisas só do nosso jeito. Falei, isso mesmo. Tá vendo? Os amigos podem fazer de um jeito legal, né? Outras pessoas diferentes da gente, pode ter um jeito que também seja legal. E a gente pode abrir mão do nosso pra aceitar o outro. Aí eu contei tudo isso pra ela, né? E ao mesmo tempo que eu contava a história, eu ria por dentro de mim. Por quê? Porque eu sou o tipo daquela pessoa, gente, que eu não aguentava fazer trabalho de colégio, de faculdade, com gente devagar, entendeu? Eu não conseguia. Eu ficava assim, não, deixa aqui, eu vou fazer, né? Vai apresentar, me dá que eu apresento. Porque aquilo me dava... E aí eu falei assim, Jesus, olha como que você faz, né? Eu tô aqui contando pra criança a história, eu inventei essa história, mas pra explicar pra ela que... Nós temos que aprender a ceder, né? E o jeito do outro também pode ser bom. E aí, o que eu quero falar? Qual é o parâmetro? Que o casamento é assim, né? Às vezes a gente vai com a nossa ideia de que o nosso jeito é o melhor pro nosso casamento. E o jeito do seu marido, do jeito do meu marido, pode ser o melhor pro nosso casamento, né? E a perspectiva dele, naquele momento, pode ser melhor que a minha. E a gente precisa ter humildade para aceitar e acatar a ideia do outro, né? E um somando com o outro, né? E acaba que eu penso, por exemplo, como eu falei, se seu marido fosse um fleumático, né? As chances de você, como uma mulher que é líder, posicionada, tomar o lugar dele na relação seria muito grande, né? Porque o fleumático, ele não... Ele até lidera quando ele tem muita motivação sobre aquilo, né? Quando ele tem ali um propósito naquilo. Você até falou da escola. Eu até apresentava trabalho fácil, eu pegava também, fazia. Eu sempre fui a desenrolada nessas questões. Eu fazia os resumos, a galera copiava.
Não, cola. Porque pode ser que era algo que eu gostava, né? Enfim. Mas quando não é assim, o fleumático, ele sempre tira o dele do campo. E aí imagina um homem que vai tirando o dele do campo. Não dá certo. Mas, né? ó, mesmo meu marido, né, não sendo fleumático, eu, com a minha mentalidade deturpada, eu tomava o lugar dele, né? Então, assim, não era aquela sugestão. Era meio que eu dava tem que ser assim, a opção é essa, entendeu? E ele sempre faz, né? Sempre teve um coração muito querer me agradar, né? E muitas vezes fazia o que eu queria, né? Mas isso E aí, olha, pra você faz um teste, gente, pra ver se você tá mandando muito, se você faz o teste, diz assim, ó, vai sair pra onde, né? Meu marido, eu comecei a ver isso, que ele tudo, vamos pra onde? Aí eu que dizia. Você que sabe. Aí eu que dizia, ele, escolhe, vamos pra onde? Um dia que eu falei pra ele assim, você que sabe, escolhe. Ué, como assim? Você que decide. Aí ele. Foi assim. Ele, não, tô acostumado não. Vai você escolhe onde vai. Mas isso aí, pior que eu acho que é do homem. Porque independente do temperamento, eu percebo isso aí também. Ou então eles não gostam de decidir comida, né? Porque depois a gente reclama. É verdade. É melhor do que depois ficar reclamando. A mulher do céu. Chega de reclamação. Mas é isso. Ó, vamos pra outra pergunta. O que seria fazer tudo... Não, gerir o tempo com excelência com tantas demandas. Como gerir o tempo? Essa que a gente até falou um pedacinho. Mas, enfim, primeiro, eu acho que o importante é uma rotina disciplinada, né? Então, uma mulher que se planeja, uma mulher que tem rotina, que tem agenda, né? Que tem lembretes no WhatsApp... nas notas, né? Eu costumo usar agora o celular. Então, é uma mulher que vai planejar a alimentação, vai planejar seus horários, vai planejar o que ela precisa fazer para dar conta. Ajuda a gente, Mariana, a planejar a alimentação. Eu acredito que sem planejamento nada flui, nada funciona, né? Tanto que a gente agenda as coisas até para funcionar mesmo, né? Só que aí teve algo que muito além disso, eu acho que a gente tem que abrir nossa mente. Porque será que a gente vai dar conta mesmo? Foi até que a gente falou agora cedo. Será que a gente precisa dar conta? Será que o fazer tudo para a glória de Deus é dar conta de tudo? Inclusive, é algo que ele falou comigo um tempo desse. Ele falou, eu não quero perfeição, eu quero obediência. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar no nosso dia a dia, na nossa vida. Você está sendo obediente ao que ele te deu, você está fazendo o seu melhor, né? Entregar o seu melhor. O que não significa que você vai ter ali uma rotina de fazer tudo. Porque talvez esse ativismo, esse querer dar conta de tudo é o orgulho, como a gente falou antes. Você quer estar sempre fazendo algo. Você não consegue, por exemplo, ter um momento de ficar quieta ali e talvez até não dar conta de alguma coisa. Talvez não conseguiu fazer comida um dia, isso não vai matar ninguém. Gente, você tá falando, e aí eu tô aqui lembrando, né? Porque a gente vai dando os modelos, falando, dá pra ficar quietinha, né? Eu lembrei da minha mãe, gente, que minha mãe, eu brinco tanto, eu falei, mãe, por favor, senta. Fica quietinha, mãe, senta aí. Agitada. Mas, agitadíssima, né? Não para, tudo ela inventa, pega, a gente tá na casa dela, ela tá mexendo, não sei o quê. E aí eu fiquei lembrando, gente, mas minha avó era assim. Também. Né? Era o tempo todo servindo e fazendo. Eu nunca via minha avó materna sentada, vendo uma televisão. Nunca! Ou ela tava na cozinha, ou ela tava lavando roupa, sabe? Era assim. E aí, olha só, a gente é exposta a essa realidade. Então, às vezes, você, assim, parar e descansar, eu falei até da culpa no início, acabou que eu não entrei nesse ponto. Traz uma culpa. Traz uma culpa. Você fala assim, gente, mas eu não fiz comida, ou, não deu. Eu tenho tentado, né, isso tratando, inclusive, me acolher, né? Aprender a acolher as minhas fraquezas e levar as minhas fraquezas ao Senhor. Por quê? A perfeição também, ela é uma armadilha. Exatamente. Que você acaba achando que vai dar conta de tudo e que vai ser exatamente daquele jeito. E quando não sai daquele jeito, você se frustra, né? Eu tenho até lá no meu Instagram um vídeo que eu postei, que eu falo sobre isso. O problema da gente é que a gente quer ser perfeita, né? A gente tem vontade de mudar, a gente tem vontade de empreender, a gente tem vontade de criar algo novo, né? A gente quer servir a Deus, a gente quer cuidar melhor da nossa família, mas a gente quer que tudo perfeito. E esse dia não vai chegar, né? Só no céu, né? Não vai chegar. E aí, a gente se paralisa, né? E esse era o meu grande problema, porque às vezes, assim, por não ser do jeito que eu tinha idealizado, eu às vezes não fazia.
né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa demanda excessiva, né? E até produtividade é legal? Né? Você aprender a gerir seu tempo é importante? Inclusive, questão de rede social, isso é uma coisa que eu tô tentando ficar mais presente, porque quando vem aquele relatório semanal, né? Tá. Ver quanto tempo que você usou o celular. Gente, misericórdia, já viu? Olha, bastante. Muito tempo. E eu falei assim, meu Deus do céu, olha o tempo que eu perdi. Que eu perdi. Eu falei, tudo bem que tem, às vezes a gente tá trabalhando no meio desse caminho, mas, gente, a gente não tá a maior parte do nosso tempo trabalhando quando a gente tá no celular. Não tá, né? Perde muito tempo. Muito tempo. E aí eu fiquei assim, Jesus, eu tô tentando melhorar isso. Mas eu acho que a gente criou aí também um estigma da rotina perfeita. Né? Tem uma exigência dessa produtividade, amigo, que você tem que acordar a tal hora, que você tem que fazer não sei o quê, que você tem que fazer não sei o que lá. Eu acho que a gente precisa ter um planejamento, mas olhar a nossa realidade, né? A minha realidade é uma rotina diferente da minha família, né? Sim. Então, tem gente que tá ali, acorda 6 da manhã, mas 8 horas da noite tá dormindo. A minha família, 8 horas da noite, tá trabalhando. Trabalhando, entendeu? Então, assim, você precisa olhar a sua realidade e acolher a sua realidade. Porque às vezes a gente olha no Instagram, olha a vida das outras pessoas. Gente, se você acompanhar a Mariana, você vai ver aqueles cafés da manhã que ela posta. Que eu fico com vergonha daqueles cafés. Eu fico olhando todo dia, gente, eu preciso comprar um negócio desse, que eu preciso botar isso aqui, que eu não sabia que eu precisava. Eu não tenho esse potinho. Eu não sei. Eu não tenho isso. Porque ela faz um negócio tão bonito que aquilo é lindo. Não, mas ali é gosto, é hobby. Eu acho maravilhoso. Aí eu tentei outro dia, eu cortei uma mão, joguei os negócios por cima. Mas não ficou igual, não. Então, assim, acolha, entendeu? A sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. E é importante ser flexível também, né? Eu acho que isso que a gente perde. Às vezes nós queremos ser muito duronas ali, né? Não posso, tenho que fazer isso esse horário, acordar esse horário, terminar isso hoje. E às vezes você até pode terminar amanhã. Não... A gente não tá falando pra você se lançar a preguiça. Não, né? Mesmo. Porque é importante a gente se avaliar, gente, tá? Sim. Eu tenho muito isso. Eu me observo, né? E vejo alguns pontos e falo assim, Manoele... Tá com preguiça, hein? Tá com preguiça. Eu também. Manoele, eu esses dias eu tava orando, Jesus, me ajuda. Porque a gente precisa identificar as nossas fraquezas, né? Mas a grávida tem um desconto. Então, é verdade. Isso aqui, Jesus, tá difícil, hein? Jesus, isso aqui... Mas precisa, né? Sim. Agora, a gente também não tem que entrar na loucura, né? Da perfeição, sim, né? Eu vou dar conta. Eu acho que tá tudo muito junto. Você já viu tem uma outra pergunta aqui. Do que? Do domínio próprio. Ah, sim. Porque eu acho que entra a questão de você se planejar. Uma pessoa que se planeja já é uma pessoa que pode ter mais domínio sobre o que ela faz, né? Verdade. Tudo começa no você, como eu falei, organizar a alimentação. Se eu tenho organizado, na minha geladeira tem uma alimentação pronta, eu tendo a comer, né? Mais chance eu tenho. Agora, se não tem, aí perdi o domínio. Ou eu vou pedir, ou eu vou comer qualquer coisa. E aí até outra questão, se eu sou uma pessoa que não tenho rotina alimentar, eu como qualquer hora, facilmente eu também perco o domínio. Porque, por exemplo, vamos supor que são 3h26, eu almocei 11 horas. Já é a hora que tá dando uma fominha. Uhum. Se eu não comer agora e só for comer lá para as 6 horas, eu vou estar com muita fome. A chance de eu perder o domínio é muito grande. Então, até para isso, sobre domínio próprio, a gente tem que pensar nessa questão de se planejar, de ser organizada, de ser prudente. Eu falo muito que é isso, é ser prudente nos seus hábitos, na sua rotina, naquilo que é importante para você. Mas, como a gente falou, tendo sempre a compreensão de qual é a sua realidade, o que você consegue fazer, né? Porque a gente quer se inspirar nas pessoas, mas a rotina da pessoa é diferente da minha. Né? E é importante esse ponto, a inspiração, né? Ontem, né? Até a mensagem falou muito sobre isso, né? A inspiração, e eu acho muito importante, né? Eu sigo mulheres que, obviamente, têm uma outra realidade do que eu no Instagram, mas que me inspiraram, inclusive, para ver assim, cara, se ela consegue, né? Dentro dessa circunstância, eu posso conseguir, né? Então, acho que isso é importante, a gente ter essa inspiração. Eu confesso que planejamento, para mim, é muito difícil, né? E aí, eu acho que essa... pode ter a ver com temperamento? Pode. Eu já tô dando desculpa, gente. Não, mas não é só o temperamento, não. Eu acho que a vida, a minha rotina, sempre foi muito acelerada e muito sem parâmetros, né? Por muitos anos. Então, me planejar é muito mais difícil.
mas eu consigo, pelo menos na questão da alimentação, eu consigo ainda organizar. Não, mas à noite é mais difícil pra mim, mas ao longo do dia eu consigo organizar. Mas, né, temos uma pergunta aqui sobre domínio próprio, que mandaram aqui, deixa eu ver aqui, ó. Sobre domínio, né? Como lidar com domínio, como ter domínio próprio, né? Eu acho que a questão do domínio próprio, ele vai em torno de tudo isso que a gente tem falado, né? Ao longo do podcast. E o domínio, ele é um fruto também do espírito, né? Ele é um fruto que você desenvolve na sua vida, né? E aí, eu até falei no início sobre a gente ser fiel no pouco, né? Esse fiel no pouco, inclusive, vai nos auxiliar para ter o domínio próprio, de fato, né? Exercido na nossa vida. Porque se eu consigo fazer o pouquinho que eu me comprometi, né? Aquilo ali já vai ser uma pequena vitória. É verdade. E aí você vai se sentindo satisfeito com aquela pequena vitória e você vai conseguindo. E, obviamente, tentando não ceder, né, às tentações, porque elas são reais, elas aparecem, né? E sempre vem aquela vozinha, né? Não, fica mais 10 minutinhos. Você merece. Come mais um pouquinho. Né? Não vai pra academia. Sempre essa voz aparece. Mariana, como combater esta voz? Não, o que eu gosto de falar sobre isso é algo que até fala muito sobre a tricotomia, que a gente vai sempre bater nessa tecla. Porque às vezes as pessoas acham, é claro que o fruto do Espírito é viver sobre essa realidade, né, do Senhor, de buscar o reino. Então, isso ele vai nos moldando, né, de forma que a gente mortifica a carne e vivifica o espírito. Só que, por vezes, as nossas condutas quanto ao nosso corpo podem prejudicar com que eu tenha domínio próprio. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não planeja alimentação, eu fico horas sem comer. Quando eu for comer, a chance de eu não ter domínio próprio é muito grande, porque eu estou com muita fome, logo eu tenho dificuldade em ficar saciado. E eu também vou buscar coisas mais palatáveis, coisas que me dão energia rápida. Então, carboidrato, açúcar, doces. Outra questão, às vezes, se você está acima do peso e tem alguma desregulação hormonal, os seus sinais de fome e saciedade, eles podem estar desequilibrados. Então, como essa pessoa vai ter domínio próprio se o corpo dela está, vamos dizer, doente? Porque está, né? Está desregulado, está desequilibrado. Então, o cuidado com o corpo, ele também, de certa forma, está alinhado a um espírito vivo, né? A um espírito que cumpre princípios, domínio próprio, que vive a realidade que o Senhor nos deu, né? Porque Ele nos deu saúde. Nós que tendemos a ter uma vida que acaba nos adoecendo. Então, eu acho sempre muito importante falar sobre isso. O que você tem feito com o seu corpo vai sempre trazer consequências, até mesmo na vida espiritual, no caso, então, né? E aí, volta mais uma vez a questão do planejamento, porque se você se planeja, isso vai sempre te ajudar. Acho que a mulher organizada, ela tem mais chances de dar certo em tudo. É verdade. Não, e você tá falando, né? E eu fiquei assim, gente, aí a gente volta pro tema do podcast de hoje, né? Essa vida moderna, as exigências dessa vida moderna, ela impactam profundamente na nossa vida, muitas vezes a gente nem perceber. Né? Você tá falando, e eu falei assim, gente, olha, qual é a descrição da rotina? A pessoa chega, a pessoa quer comer uma coisa gostosa, depois ela quer assistir Netflix e ficar ali deitada e dormir super tarde. Então, ela começa a não dizer não, né? Não ter ali uma rotina regulada, acorda a hora que der pra acordar, ou vai dormir a hora, ou às vezes até acorda cedo, mas dorme muito tarde, né? E aí consome coisas ruins, inclusive, né? Se abastece do que é ruim. E aí a gente tem que ter muita prudência, né? No que a gente está consumindo, né? No nosso dia a dia. Não só alimentar, né? Como é a área da Mariana, mas naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente ouve, né? Então você vê, assim, pessoas que vivem o dia inteiro sentadas assistindo o jornal, né? E aquilo ali... Só alimentando tragédia. Exatamente, a alma vai ficando tomada de más notícias e isso impacta no nosso corpo, isso impacta na nossa vida, né? Então, nós como mulheres, nós precisamos saber o nosso lugar nessa sociedade que está super acelerada, exigindo cada vez mais da mulher, né? Uma performance muito acima do que é natural, né? A gente compor, até para servir bem, né, a Deus, inclusive, nós precisamos ter esse equilíbrio de entender os limites, né? Porque às vezes até por uma desculpa, mas eu tô servindo ao Senhor, as pessoas se excedem, né? Estouram a vida emocional, o corpo, com esse, não, mas eu tô me desgastando ao Senhor. E a gente precisa, né, saber ali quais são as nossas prioridades,
E colocar essas prioridades dentro da nossa rotina, né? Da nossa vida diária. Essa questão aí que você falou por último é o que eu tenho visto muito falarem. É sobre o não fazer para Deus, mas fazer com Deus. Porque fazer com Deus é diferente. Ele não vai exigir que você adoeça, né? Por exemplo. Agora, o fazer para Deus acaba sendo um ativismo que parece que você está até fazendo para receber, né? Então, tudo precisa de um equilíbrio, né? A própria palavra fala que o Espírito, ele nos deu o espírito de amor, equilíbrio, né? Moderação, autocontrole. Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. Porque eu acho que é o que nos conduz a uma vida em plenitude. Amém. E, gente, tá tudo conectado, Tudo né? Como, e é tricotomia, né? Quando a gente consegue entrar nesse lugar de identidade, de conhecer a Deus, conhecer quem somos, a gente vai cada vez menos entrar nessa manada, né? Nessa exigência surreal que a vida moderna ela vai trazendo. E você vai aprendendo a escolher bem, a saber quem você é e o que funciona pra você, né? Eu espero que vocês consigam ter absorvido a profundidade que a gente falou de tanta coisa preciosa. Profundo. Né, Mariana? Tanta coisa preciosa que nós falamos hoje aqui e que dá muitas outras pautas, né? E por isso que vocês têm que acompanhar o Em Pauta Cast conosco, porque essas conversas, quando levadas para dentro da sua alma, ela pode transformar o modo como você tem vivido. Vai frutificar, né? Eu acredito que a gente ficar ruminando aquilo, né? Assuntos bons, assuntos relevantes frutificam, porque aquilo vem na nossa mente, nos faz pensar, né? Nos faz ter uma análise crítica realmente do que foi falado, né? Nos faz pesquisar, buscar outros temas, buscar livros, e aquilo vai trazendo transformação na nossa vida. De alguma forma eu creio nisso, vai sim. Vai. Olha, o Espírito, gente, a Bíblia diz que o Espírito está pronto. É verdade. Então, e ele tá ativo, né? Por isso que é importante, às vezes, falar assim, tá dormindo, mas não tá... Gente, quando a minha filha tá dormindo, eu falo, eu oro. E porque tá recebendo, né? Meu marido também, às vezes, eu boto a mão na cabeça dele, oro. Tá recebendo, né? Então, você precisa entender que o que você tá ouvindo aqui tá entrando dentro de você e na hora, né? E às vezes, em muitos momentos que a gente tá vivendo algo, aquilo sobe dentro de você e você lembra, né? Então, o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos faz lembrar o que é bom, né? O que é verdade. O que é verdade, né? exatamente. Eu queria só pontuar sobre a questão do domínio próprio antes da gente terminar, porque a gente falou muito de muitas questões que trazem estresse. E tudo aquilo que traz estresse no nosso corpo desregula hormônios, né? Aumenta o hormônio cortisol. E isso tudo causa o quê? Fome, causa desregulações imunológicas, entre inúmeras outras. Mas a respeito do domínio próprio mesmo, se eu tenho mais fome, dificilmente eu vou conseguir controlar e ter domínio próprio, né? Então, quando eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo e acabo também fluindo melhor na minha vida espiritual. Então, é realmente como tudo está conectado. É essa mensagem que a gente quer passar aqui. Como o seu cuidado do corpo pode refletir até no seu casamento. Porque, às vezes, o seu estresse, a sua ira com as coisas que o seu marido talvez fez, é muito mais de algo seu que está desregulado do que o seu marido está fazendo, não é isso? É muito verdade. Isso é verdade. Até porque a gente projeta, né, os nossos problemas, se a gente não souber lidar, a gente projeta pro outro, né? E às vezes a gente tá reagindo a alguma coisa que tá dentro da gente, que, coitado, o homem nem sabe que tá lá, porque às vezes a gente também não fala, né? Disfarça bem. Disfarça, não conta, e aí ele não entende nada, né? Às vezes, já aconteceu isso comigo, gente, já falei os negócios, o que tá acontecendo? Aí depois você fala, isso, mas você nem disse, né? Então, às vezes, você reage realmente ao estresse do outro. Sim. E você tá estressado, né? Gente, estresse, eu acho que a gente tem que falar muito aí sobre isso. Porque tem muita uma pauta. Realidade muito difícil de administrar, eu acho, né? Isso aí eu falo por mim. Porque tudo à nossa volta comunica um estresse, né? Tudo te puxa pra alguma coisa. E aí é o ponto. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Você falou assim, a gente tem que cuidar da nossa mente. Mas como que você acredita, Mariana, que a gente pode... A gente começa a cuidar da nossa mente quando a gente tá cuidando o quê? Do espírito? Sim, eu acredito nisso. Fielmente. Porque eu acho que a paz que excede todo entendimento, ela só vem de Cristo. Então, a partir do momento que eu tenho relacionamento, que eu tenho intimidade com o Senhor, que eu estou ali cumprindo as disciplinas espirituais mesmo, lendo a palavra, mas lendo de forma que aquilo entre, né? Não uma leitura rasa, lendo para ser transformado, porque a palavra é viva e ela transforma. Então, a partir disso, eu acho que eu começo a ressignificar muitas coisas. Então, a minha mente... É claro, a gente vive num mundo acelerado, esse mundo sempre vai trazer influências sobre nós. Mas quando a palavra está mais viva do que o mundo diz,
eu vou conseguir, aos poucos, ter essa transformação, essa renovação da mente, que também está na palavra, né? Renovar a mente com a palavra para que possamos ser transformados e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso. Gente, ó, vamos finalizar. Eu acho que esse é o ponto central. Como, né, essa mulher vai se posicionar no meio de uma vida moderna, né, que é tão exigida. Essa mulher que ela, muitas vezes, não sabe como ela vai lidar com tantas situações diárias. Como essa mulher vai fazer com que a verdade brote sobre ela, né? Renovando a mente com a palavra. Com a palavra de Deus. Né? Então, quando a gente renova, isso é um processo. Perfeito. Então, calma teu coração. É um processo, né? com É um certeza. processo. É um processo que, conforme você caminha com o Senhor, essa palavra vai te mudando, vai renovando a sua mente, você vai se identificando com quem Cristo se identifica. Sim. E algumas coisas vão perdendo até a graça. Né? Com nesse certeza. mundo para você. Com certeza. Ele molda, a gente só precisa estar disponível e obediente, porque ele vai fazer. Não, é claro que você vai precisar estar ali, como eu falei, disponível, posicionada, mas quem vai fazer é ele. Não precisa realmente ficar nervosa, porque, meu Deus, hoje eu tô com essa vida e como é que eu vou chegar nisso? Mas ele faz. Eu sou prova viva de que ele faz, e você também é. E que aumente a sua fé, tudo isso que a gente falou aqui, e crer que ele faz. Amém. Creia, seja edificada por essa palavra. Amém. Que você, mulher, saia desse podcast entendendo que você tem uma identidade, que você foi chamada para algo que é muito além da sua carreira, que você tem um propósito, que você tem opções, tá? Você tem opções, além daqui talvez esteja limitada aí na sua mentalidade, que você precisa renovar a sua mente com a verdade da palavra, que somente através desse renovo é que você vai conseguir ter uma vida livre. É isso. É isso, Mariana? É isso, perfeito. E que você só é verdadeiramente livre nele, e não nas propostas que o mundo tem por aí, né? E esse é o Em Pauta Cast. Nós esperamos vocês no próximo episódio. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais e a gente vai ter muita pauta. Trazer convidados maravilhosos. Pode falar, Mariana. Não, ainda não tem não, mas vamos fazer. A gente vai trazer convidadas, inclusive... se você tem alguém que fala assim, olha, eu acho que seria muito legal. Isso é ótimo. Muito legal vocês conversarem com essa e essa pessoa. Indica, recomenda. Recomenda, manda no direct Instagram, vai nas nossas redes, enfim. Manda mensagem, porque vai ser maravilhoso poder trazer mulheres, homens também, tá, gente? Sim. Que tenham uma pauta relevante para chacoalhar o nosso interior. Pensando em trazer casal também, um casal que tem ali um legal. testemunho legal. Legal. Vamos botar aí os homens. Gente, olha esses maritão. E é isso, meu povo. Beijo. Um beijo pra vocês. Até a Até o próxima. próximo Em Pauta.